O personagem de hoje é considerado por muitos o melhor jogador do projeto. Ele ocupou a posição de número 1 por muito tempo de forma isolada e é um dos jogadores mais completos de todo aquele ambiente. Hoje vamos falar sobre a besta do Blue Lock, Itoshi Rin. Quando era criança, Rin sempre acompanhava os jogos do seu irmão mais velho, Itoshi Sai, e ele achava tudo que seu irmão fazia simplesmente incrível. Um dia, o Rin entrou no campo onde o Sai estava jogando, e por acaso recebeu um passe do seu irmão e acabou marcando um gol. A partir desse momento, os dois começaram a jogar futebol juntos, e juntos eles eram imbatíveis. Os irmãos Itoshi venciam tudo o que disputavam. Durante esse período, eles compartilhavam um grande sonho juntos. Seriam os melhores atacantes do mundo. Sai seria o primeiro e o Rin seria o segundo. Um dia, o Sai recebeu uma proposta para poder jogar na Europa, e por isso os dois tiveram que se separar por um tempo. E durante 4 anos o Rin se dedicou ao máximo. Ele era o cara esforçado que ficava até mais tarde nos treinos, sempre dando tudo de si para poder realizar o sonho que um dia ele compartilhou com o seu irmão. Porém, no fim desses 4 anos, o Sai voltou para o Japão, e a mudança nele era gritante. Aquele semblante de alegria que o Sai tinha havia desaparecido. No lugar, havia apenas cansaço e frieza. Quando eles conversaram, o Rin perguntou sobre os seus objetivos, e o Sai respondeu que no mundo afora existiam muitas pessoas incríveis e que para ele não dava mais. O sonho de se tornar o melhor atacante do mundo havia sido devorado. Agora ele tinha atualizado o seu sonho. Ele queria se tornar o maior meio-campista do mundo. Só que quando o Rin ouviu isso, ele ficou inconformado. Ele havia dado tudo de si por aquele sonho. Então se o Sai desistisse, seria como quebrar a promessa de infância deles. Naquela noite, os dois jogaram um contra o outro. Se o Rin ganhasse, o Sai voltaria a tentar se tornar o melhor atacante do mundo. Mas se o Sai vencesse, o Rin desistiria também. E naquela noite, o Rin foi completamente humilhado e destruído pelo seu irmão, aquela pessoa que ele sempre admirou. O Sai perguntou: "Nos 4 anos que eu fiquei fora, o que você andou fazendo?" O Rin tentou dizer que jogar futebol ao lado do seu irmão era a razão da sua vida, que estar com ele talvez fosse tudo o que realmente importava, mas a resposta do Sai o destruiu completamente. "Para de me usar como desculpa para jogar futebol. Se é só isso, então desiste." Então depois disso, o Rin se viu sem sentido. Ele se viu perdido, porque ele havia dedicado tudo, e agora parecia que tudo aquilo tinha sido em vão. Mas o Rin não ficou se lamentando por muito tempo. A admiração que ele sentia pelo seu irmão se transformou em raiva, e assim como o Sai, o Rin também atualizou seu sonho. A partir desse momento, seu único objetivo passou a ser destruir completamente o sonho do seu irmão. E é exatamente esse o ponto de ruptura. Quando todos os sonhos compartilhados parecem desmoronar, quando a raiva, a frustração e a dor se acumulam, que o Rin experimenta algo muito maior. É o momento em que ele finalmente se confronta, se destrói e começa a se descobrir. Antes de continuarmos, vamos contextualizar a filosofia que ilumina esse momento do Rin: o existencialismo. O existencialismo é uma corrente filosófica que surgiu no século XIX e ganhou força no século XX. Com pensadores como Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre e Albert Camus. Mais do que teoria, ele nos lembra de algo essencial. Cada pessoa é responsável por criar o sentido da própria vida. Não existem manuais, respostas prontas ou caminhos certos. Cada escolha que fazemos, cada ato, tudo o que realizamos define quem realmente somos. Viver autenticamente é confrontar quem você é de verdade. Aceitar imperfeições, desejos e contradições e agir de acordo com isso, mesmo que seja doloroso. E é exatamente isso que o Rin experimenta dentro do campo. E quando o Rin ele entra em estado de flow, ele não está apenas jogando futebol. Ele está se confrontando, desfazendo-se das expectativas que os outros impuseram sobre ele e finalmente se tornando quem ele realmente é. É uma experiência visceral, quase transcendental, onde cada movimento é uma afirmação de sua liberdade e autenticidade. Enquanto tentava imitar o Sai, o Rin jogava de forma perfeita. Ele destruía os oponentes com elegância, como se cada movimento fosse uma réplica do seu irmão. Era o Rin perfeito.
Só que tinha uma limitação muito clara ali. Ele ainda não era ele mesmo. Quando o Flow domina, o Rin percebe que ele não precisa ser como Sai, e que tentar ser alguém que ele não é estava apenas o aprisionando. A destruição que antes era elegante agora se torna brutal, caótica e intensa. Ele não busca mais a perfeição ou a aprovação dos outros. Ele destrói os adversários, o jogo e, sobretudo, a própria versão limitada de si mesmo. Nesse estado, o Rin se confronta com a sua própria essência. A dor, a raiva, a frustração e a indignação se transformam em força pura. Ele rompe com o passado, ele rompe com a necessidade de se provar e assume a sua própria identidade sem concessões. Ele percebe que ele não é o irmão mais novo do Itoshi Sai. E é nesse momento que ele finalmente diz: eu sou o egoísta Itoshi Rin. E pensar que aquele que joga tão perfeitamente em seu despertar destrói o futebol completamente. O Rin que surge desse despertar não é apenas um jogador, é a própria força da existência. Ele destrói, ele se destrói, e no processo também se descobre. O Rin se torna o destruidor que só ele pode ser. O existencialismo do Rin está ali, em cada instante em que ele transforma a dor, a frustração e a raiva em força para seguir o seu próprio caminho. Ele mostra que a verdadeira liberdade não está em imitar ou agradar os outros, mas em assumir a sua própria vida, criar um sentido a partir do caos interno e ser fiel à sua própria essência. E é exatamente essa a jornada, da imitação à destruição, da frustração à afirmação, que faz do Rin um existencialista vivo, um exemplo de como a autenticidade e a coragem de ser quem somos podem nos transformar por completo. Itoshi Rin nos ensina que existir não é apenas estar vivo, é confrontar-se com todas as correntes que tentam nos moldar e desistir de quem realmente queremos ser. Ele nos mostra que a vida não dá garantias, não oferece caminhos prontos e não nos permite viver por alguém. Cada escolha, cada gesto, cada erro, cada acerto é uma afirmação de quem somos. Quando o Rin rompeu com expectativas alheias, com comparações e limitações impostas pelo mundo e por ele mesmo, ele nos revelou algo essencial. A liberdade exige dor, exige coragem, exige a disposição de se despir de tudo que nos prende e olhar para dentro, mesmo que no fim a verdade seja brutal. A força do Rin não está apenas em sua habilidade no futebol, mas na sua capacidade de transformar frustração, raiva, vazio em ato de existência pura. Ele nos mostra que a verdadeira grandeza não está em ser perfeito ou admirado, mas em ser fiel à própria existência, mesmo que isso implique destruir velhas versões de si mesmo. Rin é mais do que um jogador. É um exemplo vivo de como viver autenticamente, de como criar sentido a partir do caos interno e da dor, de como existir de forma radical e intensa. Ele nos ensina que a coragem de ser quem somos é talvez a maior forma de poder que podemos conquistar. E é isso que nos inspira. A verdadeira liberdade não está em seguir os outros, mas em caminhar com firmeza em direção à própria verdade, mesmo que o caminho seja solitário, incerto e árduo. Rin mostra que para existir plenamente, é preciso se despir do que nos limita para podermos nos encontrar de verdade. Se você chegou até o final e gostou do nosso conteúdo, eu quero te convidar agora a deixar o like e se inscrever no canal. Esse vídeo foi uma sugestão de um inscrito aqui do canal, então se você tiver a sua sugestão é só colocar aí embaixo nos comentários que futuramente a gente vai estar fazendo vídeo sobre. Obrigado por todo o apoio e carinho que vocês têm pelo nosso canal e até o próximo vídeo.